Olá, aqui é a Andrea Volney da Pedagogia Quântica e hoje nós vamos conversar sobre alfabetização quântica, tá bom? Você já parou para pensar o que uma criança pensa sobre a escrita do próprio nome? Vamos pensar junto? Bom, a escrita do nome, gente, é o primeiro acesso dessa criança nessa capacidade aí de escrita ou de leitura, né? Primeiro a gente começa com o nome dela, porque o nome dela é o mais significativo. Então, antes mesmo da gente explorar a questão das letrinhas e a escrita desse nome, nós vamos trabalhar com ela, mostrar para ela como que esse nome foi escolhido. Aí a gente vai trazer todo esse repertório afetivo que está envolvido nesse nome. A gente vai contar para ela quem escolheu, inspirado em que essa pessoa escolheu. A gente pode trazer um pouco da história de vida dessa criança para ela, dizer que ela foi muito desejada, ela foi esperada, que aconteceram os preparativos para a chegada dela, como o cuidado em preparar o enxoval, as roupinhas, o quarto. Então, toda essa expectativa com a chegada dela e com a escolha do nome, a gente pode contar para ela. Isso a gente vai ajudá-la a ter esse sentimento de pertencimento. E aí esse nome ele fica ainda mais valioso. Muitas vezes no nascimento a gente faz o nome na porta do quarto da mamãe, né? Do hospital. Então, se você tiver essas fotos, se você tiver essas histórias aí para contar para essa criança, conte para ela, que isso ajuda muito na construção da própria identidade da criança, tá bom? E aí sim, aí a gente vai passar para entender esse nome. E aí a gente precisa entender o que uma criança pensa sobre a escrita. E o Arthur Gomes de Moraes, ele traz para a gente as propriedades do sistema de escrita alfabética. Ele diz que existem algumas compreensões que a criança precisa ter antes de aprender, né? Ela tem que entender o funcionamento, a engrenagem dessas letras. Então eu trouxe aqui algumas colocações dele, trouxe outras da minha experiência da vivência aí nessas crianças em cima dessas construções. Por quê? Porque se você sabe o que ela pensa, fica muito mais fácil de você provocá-la para que ela compreenda a engrenagem disso. Imagina você, um monte de símbolozinhos agrupados precisam ser decifrados. E aí se eu chego e ensino para ela, quero ensinar diretamente para essa criança o fonema, antes de preencher essas inquietações aqui que eu vou falar para você, aí essa criança pode ficar muito perdida na hora de aprender, pode ficar confusa, pode atrasar o processo dela de aprender a ler e escrever. Então essas inquietações, gente, podem ser provocadas nas brincadeiras, na análise do próprio nome, na análise também dos nomes das pessoas da família, tá bom? Então vamos lá. Uma das coisas, a criança pensa que as letras podem ser inventadas. Já viu as crianças às vezes fazem garatujas quando elas estão começando? Fazem bolinhas, fazem tracinhos para simular a escrita? Então elas acreditam que a gente pode inventar as letras. Elas não sabem que existe um repertório, né, que é o alfabeto, e que só aquelas letras ali podem ser usadas. Então como que você ajuda a criança a perceber isso? Deixando ela em contato muito direto com essas letras. Tudo que tiver letrinha para brincar, para pegar, para manipular, para comparar, é importante. Hoje as crianças já estão aí nesse universo letrado, né? Então fica muito mais fácil, essa parte passa bem rapidinho, porque as crianças hoje já estão com o celular na mão, já estão com o tablet na mão, já tem ali o teclado, né, as letras, e ela então já tem essa convivência com esse número, com esse alfabeto completo. E aí você pode criar esse ambiente em casa também de oferecer esse repertório para ela. A segunda coisa que ela pensa é, as letras não têm formatos fixos, então elas não entendem, por exemplo, e é muito lógico, olha como é legal a mágica da criança. Observe isso aqui é uma tesoura. E se eu fizer isso aqui, isso deixou de ser uma tesoura?
Não. E se eu fizer isso aqui? Continua sendo uma tesoura? Continua sendo uma tesoura. Só que quando a criança vai traçar as primeiras letras e que ela faz a letra B virado para o lado direito, depois ela faz a letra B virado para o lado esquerdo, faz a letra B para cima ou para baixo, é uma compreensão de que a gente pode alterar a posição da letra como a gente pode alterar a posição dos objetos. E essa é uma das primeiras descobertas da criança, que essa letra ela tem um formato fixo e ela tem uma direção permanente, ela não muda de direção. Então nós precisamos ajudá-la a compreender isso. Eu vou dar uma dica aqui para vocês já. Vamos mais um pouquinho para frente. Então, número 3, a ordem das letras não pode ser mudada. Então elas pensam que as letras estão aí para escrever qualquer coisa. Então eu posso colocar qualquer uma no lugar, em qualquer lugar, do jeito que eu quiser. Às vezes as crianças traçam algumas letrinhas, vêm pra gente e perguntam: mãe, o que está escrito aqui? Não é? Já passou por isso? Porque elas pensam que a gente pode simplesmente usar essas letras de forma aleatória. Então é muita coisa que elas precisam descobrir. E, número 4, as letras podem se repetir na mesma palavra. Então, tem uma fase que a criança acredita que aquela letra é a letra dela. E é só dela, de mais ninguém. A letra da mamãe é a letra da mamãe. E esse negócio de repetir letra dentro de um nome é muito estranho, porque para elas não pode repetir letra dentro de um nome. Número 5. O tamanho das palavras não tem relação com o tamanho de objeto. Essa provocação é bem legal, você pode fazer com seu filho aí. Diz para ele o seguinte: escreve boi. E aí a criança vai escrever com a letra que ela quiser, do jeito que ela quiser. Geralmente eles colocam um monte de letra. Por quê? Porque boi é grande. Aí você fala: agora escreve formiguinha. E aí formiguinha ela põe pouquinhas letras. Isso é o realismo nominal, né? Então ela acredita que as palavras têm relação com o formato, com o tamanho. Quantidade de letras tem a ver com o tamanho do objeto. Outra coisa que elas pensam: as palavras têm relação com a fala. Quer dizer, não é que elas pensam, elas precisam descobrir. E essa descoberta é um processo. Elas não conseguem compreender inicialmente que a escrita tem relação com a fala. Então, nós precisamos criar essas situações para que elas compreendam isso. Elas também não sabem que a gente tem que escrever da esquerda para a direita. Elas não sabem que a gente tem que começar de cima para baixo. Então, todas essas convenções, gente, precisam ser preenchidas antes dessa criança explorar fonema e sílaba, tá bom? Que aí fica muito mais fácil para ela. Ela já entendeu a engrenagem, como é que funciona, aí nós vamos partir para os aprofundamentos posteriores. Então, vamos lá para o nome dela, vamos fazer análises do nome e aí você vai mostrar esse nome para ela. O que você pode fazer com esse nome? Vamos contar? Conta quantas letrinhas tem. Você conta junto com ela, deixa que ela conte sozinha. Depois você pergunta: eita, tem letra igual? Tem algumas crianças que a letra repete no nome, né, ou não. Então, tem letra igual? Tem letra diferente? Qual se parece? Faz todos os questionamentos que você quiser sobre o nome dela. E depois a gente vem então para trabalhar as sílabas e os fonemas, fazê-la entender, tá? Eu vou mudar aqui minha câmera para vocês observarem melhor como é que a gente pode fazer. Então, gente, aqui eu escrevi o nome da criança em papéis de cores diferentes, tá? E depois de contar o nome, brincar com esse nome, você pode cortar de acordo com a quantidade de vezes que a gente abre a boca. A gente fala assim para a criança: quantas vezes eu vou abrir a boca para falar Cristiana? Vamos falar devagarinho para ver? Cristiana. Aí você ajuda a criança a contar. 4. Cristiana. Faz de vários jeitos. Pode ser com pulo, pode ser batendo palma, pode ser brincando, para marcar bem essa pausa na sílaba. Então, você mostra para ela 4, então vou cortar em 4 pedaços, tá bom?
E você corta, ó. Cris, ti, na. E aí, você mostra pra ela. Deixa eu ver se aqui todo mundo tá vendo, ó. Cristiana. E brinca com ela dessa forma. Aqui você está mostrando para ela que tem sílabas que tem mais, que tem pedacinhos que tem mais letra, que tem pedacinhos que tem menos letra, que tem pedacinhos que tem só uma letra. Porque a criança também pensa que a gente só pode escrever com consoante vogal, ou então só tem fases que ela passa, que ela pensa que a gente pode escrever só com uma letrinha cada vez que abre a boca. Então, quando você faz isso aqui, você está ajudando ela a compreender isso. E aí você pode fazer outras provocações, eles adoram isso. Você coloca o modelo aqui, deixa o modelo, né? E fala assim, fecha os olhos, eu vou mudar de lugar, hein? E aí você vai ter que descobrir o segredo. E mostra para ela e pergunta, aqui está escrito Cristiana? A criança que ainda não compreende que é uma ordem fixa, ela vai falar, tá escrito Cristiana. E você vai explicar para ela o seguinte, não, sabe o que virou aqui? Virou uma palavra maluca, ó, ticrisnana. Então você vai mostrar para a criança que se mudar de lugar, pode ficar algo sem sentido. E as crianças adoram, elas gostam muito. E aí você brinca, olha, agora eu vou fechar o olho e você vai trocar. E eu vou adivinhar como que tem que consertar. Então você muda de lugar e deixa a criança arrumar, olhando para cá. Então ela tem que comparar, colocar no lugar certo, né? Para ficar igualzinho ao nome de cima. E aí você compara, tá igual? Tá. E aqui é a mesma coisa? Tá igual. E aqui? Vai comparando uma a uma. O nome disso é pareamento. Quando você faz isso aqui, a criança então começa a perceber que existe uma ordem fixa e que não posso colocar qualquer letra em qualquer lugar, que nem tudo vai formar uma coisa coerente. E a gente pode brincar assim com a sílaba e a gente pode brincar depois com a letra, que é o seguinte, você vai ofertar então outra situação, cortando letrinha por letrinha. Então, aqui, gente, vocês vão perceber, a gente pode mostrar para a criança que tem formas diferentes de falar o nome. Que aqui a gente vai dar pausas diferentes na fala. Então, você vai mostrar para ela, olha, aqui eu leio assim, ó, Cristiana. Aqui eu leio assim, ó. Aqui tem que colocar na ordem certa, peraí. Aqui eu leio assim, ó, Cristiana. E aqui ainda vai ficar mais devagarinho na hora que lê. Então você vai explicar para ela que aqui a gente vai fazer o sonzinho de cada uma separado. E aqui a gente é quantas vezes a gente abre a boca. E aqui a gente vai falar as letrinhas separadas. Então você vai, ó, Cris. O grande problema, gente, é que às vezes a gente quer chegar aqui muito rapidamente sem passar por todas essas vivências antes, tá? Então aqui você pode brincar de várias formas, em vários dias com a criança. Tira, fecha o olho, descobre qual tá faltando, né? Uma vez você brinca assim, só com as sílabas, outra vez você brinca só com as letras, tira um pedacinho e pede para ela descobrir qual letrinha que está escondida debaixo da sua mão, tá? Assim ela vai memorizando. Tira, e agora? Qual é que está escondida aqui? Então tem várias formas de vocês brincarem com isso e vocês vão preenchendo todas essas inquietações da criança que nós conversamos e elas vão aprender muito mais rápido. Experimentem. Então vamos seguindo com confiança quântica.